semana eu mostrei para vocês como eu escolhia CDBs, LCIs e LCAs na XP. Pois essa semana eu vou fazer a mesma coisa com o BTG. Vou entrar aqui na minha conta do BTG e vou falar para vocês quais CDBs, LCIs e LCAs eu escolheria. Vamos lá? Então eu entrei aqui na minha conta, selecionei produtos, renda fixa e CDBs, LCIs e LCAs. Marília, tem LF, tem LC e você gosta desses investimentos? Eu gosto, também pode ser, mas esses outros investimentos nem sempre eles vão valer a pena, né? Você já vai procurar eles numa situação mais específica, às vezes tem um prazo maior, às vezes tem uma subordinação, então já são instrumentos um pouco mais complicadinhos, então eu vou falar só de CDB, LC e LCA, tá? Então eu venho aqui, geralmente o que eu faço, tá? Eu pego o prazo aqui, coloco do prazo mais curto para o prazo mais longo. Por quê? Para começar, eu não gosto de usar CDBs, LCIs e LCAs para mais de 2 anos. Por quê? Porque é um produto que não te dá liquidez, a não ser o CDB de liquidez diária, que é difícil também achar no Pactual e na XP, né? São produtos geralmente você vai achar no Itaú, no Bradesco, enfim. Mas o banco em si, ele pode mudar muito a cara dele a partir de 2 anos. Ele pode mudar uma estratégia da carteira dele, não atendia varejão, agora atendo, comecei com uma conta digital a emprestar para pessoas da internet, me dei mal, enfim. Muita coisa pode acontecer a partir de 2 anos. E esses CDBs, LCIs e LCAs de prazo fechado, você não tem liquidez para sair no meio do caminho. Porque nas ações também muita coisa pode acontecer daqui a 2 anos, mas você a cada trimestre vai vendo o resultado e escolhendo se você vai querer manter a sua posição naquela ação ou se você vai querer sair. Só que com os CDBs, LCIs e LCAs você não consegue fazer isso, você não tem liquidez para sair, você tem que ficar até o final do vencimento. Então eu não gosto de usar esse instrumento para prazos acima de 2 anos. Tá? Eu uso esses produtos, esse tipo de produto só para prazos até 2 anos no máximo. E para outros investimentos que eu posso ir além de 2, 3 anos, aí eu vou usar outros tipos de instrumento que me permitem vender antecipadamente sem nenhum tipo de pênalti, tá? Então, geralmente eu já faço já olho logo o prazo, né? Assim, já seleciono o prazo. E vou começar vendo do mais curto para o mais longo. Esses CDBs muito curtinhos, 32 dias, por exemplo, e até 6 meses, você vai acabar pagando uma alíquota de imposto de renda muito alta. Então, eles só te servem se você realmente quer girar o seu caixa, que você tem para só um mês, e não consigo girar esse caixa, vou render pouco, sei que vou render pouco porque vou pagar 22,5% de imposto de renda, mas não tenho o que fazer com esse dinheiro, eu realmente preciso ele daqui a um mês. Aí tudo bem. Aí nesse caso eu iria no pós-fixado, tá? Então você vem aqui, pega um 101,75, por exemplo, do próprio BTG, que é um banco super seguro. Tem aqui a 102 do PagBank. O PagBank já é um banco que eu não gosto tanto assim do balanço, né? É um banco um pouco mais complicado de você analisar, tem poucas notas explicativas, você não consegue entender o que está acontecendo lá, não é tão transparente como os outros bancos, então é um banco que eu não gosto de investir. E para ganhar 0,25% a mais do que o Pactual, eu prefiro colocar logo no Pactual, né? Aí tem aqui Banco Pan, 102,25, então o Banco Pan é um banco que eu gosto. Inclusive, o Banco Pan, para quem investir diretamente no Banco Pan, tá pagando 130% do CDI num CDB de liquidez diária. Eles estão com essa promoção lá para captar novas contas, então tá até melhor do que na plataforma do BTG. Mas mesmo antes dessa promoção, você achava CDB do Banco Pan a 104%, 105% do CDI. Por que eu vou achar na própria plataforma do Banco Pan a 105 e aqui a 102,25? Porque eles cobram um spread de distribuição.
Então, se você quer distribuir os seus CDBs na minha plataforma, eu te cobro um spread de distribuição e esse spread vai se refletir numa taxa menor de CDB que você vai ganhar. Então, se você, por exemplo, for aquela pessoa que topa ter contas em alguns bancos, ou pelo menos nos bancos que você mais gosta, certamente você abrindo conta nesses lugares e comprando os produtos diretamente, você vai ter um retorno maior do que consolidando ele, por exemplo, numa corretoração. É isso. Ah, Marília, quero investir num CDB pré-fixado de 32 dias, porque preciso investir, e quero saber se essa taxa de 11% ao ano é boa ou é ruim. O que você vai fazer? Você vai entrar no site da Ambima, né, e digitar taxas referenciais B3. No site da B3, desculpa, você vai entrar no site da B3 e digitar taxas referenciais. E aí você vem aqui em 32 dias, não tem exatamente 32 dias, mas tem 30 e 33. Então deveria ser alguma coisa do tipo 10,91, né? Então, se eu quiser investir na curva do governo para 32 dias, o governo me oferece 10,91 e o Banco Pan está me oferecendo 11%. Então, vamos fazer as contas aqui de quantos por cento é isso. Então, 11 sobre 10,91. Então, na verdade, ele está te rendendo 100,82% do CDI, tá? É assim que você faz a sua conta. Então, vale mais a pena o quê? Vale mais a pena você ir no pós-fixado, né? Que tá te rendendo 102,75. E aí você já consegue fazer a conversão de taxas. Ah, Marília, não sei fazer essa conversão de taxas, de pós-fixado para pré-fixado e tudo. Eu tenho uma planilha, eu vou deixar o link aqui gratuito para vocês. Eu tenho uma planilha que você coloca as taxas da B3 e ele sai todas as conversões de taxa, de pré-fixado para pós-fixado, para isento, para não isento, enfim, é bem legal essa planilha. Aí começam os de 60 dias, 61 dias, 90 dias. Geralmente eu passo esses e vou logo para os 6 meses, né? Por que 6 meses? Porque acima de 180 dias mais um, você já diminui a alíquota de 22,5 para 20, né? Então já começa a ficar mais interessante. Aí o que você acha aí, ó? CDB pós-fixado Rabobank, de 6 meses a 106% do CDI. Poxa, 106 é uma taxa legal, né? E o Rabobank é um banco, assim, não é dos mais seguros, mas é um banco seguro também, é um dos bancos que eu gosto. Quando eu olho aqui no Renda Fixa Pro, né, se você entrar na carteira do Renda Fixa Pro, e aí vamos lá no Rabobank, aqui ó, Rabobank, tá como ok para investir, então é um banco que eu gosto, né, que eu topo fazer o investimento. Então Rabobank é 106 do CDI, legal. Mercado Livre já é um que eu já não gosto tanto. Banco Guanabara, nunca ouvi falar. O que eu faço quando eu nunca ouvi falar no banco? Eu entro no Banco Data. Então, Banco Data, Banco Guanabara. Por que eu faço isso? Pelo menos para tirar aqueles casos daqueles bancos que dão prejuízo e tem Basileia estourada. Então, de cara, eu já consigo tirar esses bancos, né? Já consigo não investir. Então, por exemplo, o Banco Guanabara deu lucro de 12 milhões, tem um patrimônio de 210 milhões. Então, é 12 sobre 210. Vamos ver o ROI. 12 sobre 210. É ROI de 5. Tem que ver se... É semestral, então na verdade você tem que duplicar, né? Vai dar 20 e poucos. Aqui tá 21.100, então 21.100 sobre um patrimônio de 210. Então tem um ROI de 10. Grosso modo, rende a mesma coisa que o CDI. É bom? Não é bom, né? Você poderia estar no CDI, por exemplo, se você fosse o dono do banco. O ideal é que o ROI fosse pelo menos acima do CDI, mas também não é muito ruim. Índice de Basileia, 17%, bem acima do limite mínimo do Banco Central, que é 10,5%. Então, por aí tá bom. E é um banco que no passado também manteve aí uma trajetória de lucros, né? Ah, beleza, Marília, então vou investir? Não, vou entender, aí eu passo para a próxima fase. Passou no crivo mínimo, né? Pelo menos
gera lucro, lucro recorrente, tem Basileia, pelo menos isso, então eu já vou passar para a segunda fase, que é analisar o balanço e ver da onde está vindo aquele lucro. É recorrente? É de uma atividade recorrente ou é de uma coisa que fez recentemente e gerou lucro? Já vi banco vendendo a marca para outro lugar só para gerar lucro contábil, né? E aí, enfim, colocar no balanço. Então, tem que saber de onde veio o lucro. Então, a princípio, eu não descartaria, né? Mas aí eu olharia o balanço com mais calma. Aí tem Mercado Livre a 105, que eu já não gosto tanto, e Banco Inter a 9,36. Então vamos conferir qual que é a taxa justa para 180 dias. Vamos lá no taxas referenciais B3, 180 dias, a taxa justa é 10,19. Então volto lá, quanto ele tá me mostrando aqui 9,36. Então é 9,36 sobre 10,19 dá 91,8% do CDI. Super ruim, né? Porque se você for aqui no CDB pós-fixado, você ganha 100% do CDI. Então, se você está em dúvida entre esse e esse, obviamente vai no que te rende 100% do CDI, né? Porque esse aqui tá 9,36, enquanto a taxa justa para esse período é 10,19. Então, às vezes, você só fazendo a conversão de taxas, você já se livra, né, de uma roubada, ou então já consegue render muito mais do que você renderia da outra forma, né? Tem que ficar de olho nisso. Ó, já o Votorantim tá com taxa de 10,50 e, portanto, maior do que o 10,19 da B3. Então, tá te pagando mais do que 100% do CDI. Então, se você precisar de um pré-fixado, por um motivo qualquer, você prefere pré-fixado, ao invés de ir nesse CDB do Banco Inter, você poderia ir nesse CDB do Banco Votorantim, porque é um risco bom também, é um risco que eu gosto e tá pagando mais do que 100% do CDI. Enquanto até o pós-fixado, né, tá pagando 100% do CDI. Aí tem aqui Banco Votorantim pós-fixado, rendendo 104% do CDI, então mais do que 100% do CDI, com risco legal. Aí tem Fator. Vamos olhar o Banco Fator no Banco Data. A Basileia tá em 13,5 e, portanto, acima, né, do mínimo exigido pelo Banco Central. Mas quando você vê o lucro, tá com prejuízo de 8,3 milhões. E quando você desce aqui, você vê que 2023 teve prejuízo, 2022 também, 2020 também. E 2021 o lucro foi meio que no 0 a 0, né? Então não preciso nem fazer uma análise muito profunda do banco, eu já acabo descartando quando é assim, tá? Então o Guanabara eu não descartei, porque ele tem Basileia, tem lucro recorrente, tudo, mas o Fator aí eu já descartaria por conta desse resultado. Ouro Invest, vamos olhar Ouro Invest no Banco Data. Basileia de 15,7, então bem acima do mínimo, e lucro recorrente de uns 50 milhões, com patrimônio de 172. Então vai dar um ROI bom aqui. 50, 172 sobre ROI de 29. Então esse já me parece mais promissor, né? Tem que analisar o balanço? Tenho, mas já me parece um pouco mais promissor. Tá pagando 102% CDI, portanto acima do 100% CDI. Banco Paine eu já não gosto tanto, se bem que o último resultado deles melhorou, mas foi em vários anos de prejuízo, né? Então, quando a gente põe Banco Paine aqui, a gente vê que o último resultado foi bom, mas que ele veio numa sequência aí de resultados bem ruins, né? 2020 foi prejuízo, 2021 foi 0 a 0 praticamente, e ele veio recentemente só mostrando uma melhora nos resultados. Além disso, a Basileia dele é baixa, né? De 11,7, enquanto o mínimo exigido pelo Banco Central é de 10,5. Então, eles mudaram um pouco a estrutura deles de carteira de crédito, né? Eles mudaram bastante a composição de carteira de crédito nos últimos tempos e também isso é uma coisa que a gente precisa ver maturar, né? Eles estão agora com empréstimos colateralizados, enfim, a gente precisa ver isso maturar um pouquinho mais até ter segurança de investir no Banco Paine. Então, o Banco Paine é um banco que eu já não gosto tanto.
tá? Para 180 dias ele está pagando 11,20, então, portanto, bem acima aí do 10,20, que é a taxa da B3. Daria quantos por cento do CDI? Vamos ver. 11,20 contra 10,20, 109,8, então quase 110 do CDI, né? É bastante coisa de taxa, mas é um banco, virava no prejuízo antes, acabou de virar o balanço, né? O resultado do balanço. Eu diria que a gente tem que observar um pouquinho mais. E aí tem CDI+, aqui da Daicoval. Tem muita gente que me pergunta, Marília, qual é a diferença entre percentual do CDI e CDI+? É bem fácil isso. Imagina que eu tenho um CDB que rende 110% do CDI e o CDI naquele momento é 10%. Então, 110% vai dar 11% de taxa. Seria equivalente a um CDB que pagasse CDI mais 1%, né? Vai pagar isso, se o CDI é 10, mais 1%, 11%, você também renderia 11%. Mas, se o CDI cair para 2%, por exemplo, né, para 2%, o 110% do CDI vai te render 2,20, enquanto o CDI mais 1% vai te render 3%. Então tem essa diferença do percentual do CDI para o CDI+. O spread do CDI+, é muito bom para quando o CDI cai, porque daí você mantém um volume de spread que acaba representando mais de um CDI maior, de um CDI menor, né? E quando o CDI sobe, aí é o contrário, aí o percentual do CDI acaba te beneficiando. É pouca coisa? Depende, né? Como a gente já teve Selic de 2 e depois foi para 14, enfim, acaba fazendo diferença. Mas é mais difícil você achar CDI mais, geralmente você acha o percentual do CDI. Beleza, mas quais eu gosto mesmo, né? Geralmente eu vou lá para um ano, né? Você pega 365 dias, 363, aí pelo menos você já vira de novo o imposto de renda para 17,5%, ficando bem parecido com o resto dos produtos de renda fixa, então já melhora bastante. Então aqui você tem de um ano do LCA do Bocon a 7,66, que é equivalente a uma taxa de CDB, porque a LCA é isenta de imposto de renda, né? A 9,28. Vamos ver aqui a taxa para um ano. A taxa para um ano tá 9,80. Então, ele paga menos do que 100% do CDI, mesmo com a isenção do imposto de renda, eu não investiria, tá? Temos aqui Banco XCMG, que é um banco de Minas Gerais, né, a 112% do CDI. O Banco Guanabara, 110% do CDI, teria que olhar o balanço. Mercado Livre a 105, não gosto. Banco Inter, 9,10, então bem abaixo aí do 9,80, né, do mercado. E tem de novo o CDB pós-fixado do Banco Inter de um ano a 101% do CDI, prefiro muito mais a 101. Banco ABC, LCA de 8,33, que equivale a uma taxa de 10,10. Aí sim, você está rendendo uma taxa acima, né, do que 100% CDI, que seria o 9,80. Ah, Marília, mas antes eu achava LCI e LCA de 3 meses, de 6 meses, e aí valia a pena eu pegar uma mais curtinha. Pois é, mas aí mudaram as regras da LCI e LCA. Agora a LCA mínima que pode emitir é de 9 meses e a LCI mínima que se pode emitir é de 1 ano. Por isso que você começa só a achar LCI e LCA aqui a partir de 7 meses, a partir de 9 meses e a partir de um ano, tá? Então mudou aí um pouquinho os tipos de produtos que você consegue achar com a mudança da legislação, exatamente por conta disso. CDB pós-fixado do BS2 a 112% do CDI. Vamos ver o que eu acho do BS2. O BS2 já tá para mim como evitar, tá? Então quando eu entro aqui no relatório do Renda Fixa Pro, eu já prefiro não investir. Eles tiveram um aumento grande aí da carteira DH, né? Que é aqueles índices de carteira que começam a dar alguma inadimplência, ou então de credores um pouco mais complicadinhos, né? Então você vê que eles aumentaram muito aí
ao longo dos anos, aumentando também despesa com PDD, reduzindo a margem financeira e gerando aí muita oscilação de lucro, né? Então, horas estão no lucro, horas estão no prejuízo, e mesmo quando estão no lucro, com o ROI bem baixo aí em relação aos outros bancos. Então, o BS2 já é um que eu evitaria, né? Não investiria. Então, quando você entra, por exemplo, no Pactual, da mesma forma que a gente entrava na XP, o que a gente percebe? A gente percebe que as taxas caíram. Fica mais difícil hoje de você conseguir uma rentabilidade muito acima de uns 105% do CDI. Para você conseguir essa rentabilidade, você já tem que entrar naqueles bancos um pouco mais arriscados, né, que de repente estão com prejuízo no balanço, ou estão com uma basileia um pouco mais apertada, com resultado oscilante, ou acabaram de sair do prejuízo e ir para o lucro, enfim. Você já tem que ir para essa segunda camada aí de bancos, né, que já é uma coisa que eu já não gosto tanto de fazer. Por que isso? Porque veio uma demanda muito grande, principalmente para os isentos, né, para LCI, LCA e para os próprios CDBs com a taxa de juro alta, veio uma demanda muito grande por esse tipo de título. E o que aconteceu é que os spreads caíram, então agora realmente tá muito difícil de encontrar. Mas, como eu já falei para vocês, o Banco Pan tá com essa promoção aí, eles querem atrair novos clientes investidores, eles estão pagando 130% do CDI se você abrir conta lá. Você tem que abrir conta pelo aplicativo deles, porque eles querem exatamente atrair novas contas, né? Atrair dinheiro para a plataforma deles. Então, pode ser uma boa solução se você precisa aplicar, ainda mais porque é um CDB de liquidez diária. Mas é só para 6 meses, e aí você, 6 meses e um dia, né? Você pagaria aí um imposto de renda de 20%. Ao invés de 22,5%. Então, também você pagaria um imposto de renda um pouquinho maior. Mas é uma boa opção, principalmente se você precisa investir por curto prazo. Mas antes de vocês irem embora, tem uma coisa que eu acho que é importante falar. As taxas de juros, como eu falei, estão caindo. E a Selic vai chegar a 9, talvez a 8, né? Algumas pessoas até falam mais para baixo. Então, esses CDBs em percentual do CDI, que antes rendiam bastante, rendiam 2 dígitos no ano, 1% ao mês e te deixavam super felizes, agora vai começar a não te deixar mais tão feliz assim, né? Vai começar a ir para níveis mais normalizados. Então, se você quiser render mais, você vai ter que correr mais risco, vai ter que ir para ativos de risco. E nesse contexto, tiveram ativos de risco que performaram muito mal quando as taxas de juros subiram, caindo 80%, 90%, algumas ações, por exemplo, mesmo com o resultado melhorando, receita aumentando, lucro aumentando, empresas que melhoraram muito o seu business, mas tiveram queda no preço das suas ações por conta da alta de juros, e que são uma excelente oportunidade para essa época de queda nas taxas de juros. Então eu acho que vale a pena agora você tirar um pouquinho a mão dos CDBs, LCIs e LCAs, já que eles estão rendendo cada vez menos e vão render cada vez menos, e abrir um espacinho da sua carteira para tomar um pouco mais de risco com as ações. E nesse contexto eu gosto muito dessas ações que têm muita sensibilidade à taxa de juros, que eu acho que elas podem ser as que mais vão performar. E, inclusive, elas sofreram bastante aí no ciclo de alta de juros. Se você quiser saber mais sobre essa tese e quiser, inclusive, saber as 3 ações que o Rafael Ragazzi mais gosta, o nosso analista do 10X, que ele acha que mais tem o potencial de se valorizar nesse próximo ciclo, vou deixar um link também aqui embaixo, bem legal, para vocês já irem montando aí a posição de vocês e não perderem a volta da bolsa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí das análises. Mostrei um pouquinho de novo, né, como é que eu faço a análise, quais bancos eu gosto, quais bancos eu não gosto, como é que eu converto a taxa. Lembrando que se vocês quiserem uma planilha que ajude vocês a converter a taxa, o link tá aqui embaixo, uma planilha totalmente gratuita, você faz o download, já salva aí ela no seu computador, e aí quando você for fazer esse trabalho de escolher o CDB, você já vai colocando na planilha, esse e tal, e ela já vai fazendo a conversão para você. Acho que vai ajudar bastante na tua tomada de decisão, tá bom? E claro, vão me falando que outros bancos vocês querem que eu analise, vocês sabem que vocês mandam aqui, né? Muito obrigada a todos e até a semana que vem.